Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui e hoje vou trazer mais um ponto da série Holder Sem Edição, onde eu basicamente trago alguns pontos aqui, muito mais sem edição e para ter uma conversa muito mais franca e muito mais aberta, em que eu vou trazendo alguns pontos em que eu acredito e que de certa forma espero muito que possam ajudar vocês. Para quem não me conhece ainda, sou Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados principalmente no método Buy and Hold. É uma estratégia que eu uso há vários anos na minha carteira e passo a passo a pessoa começa a sentir muito mais confiança aonde ela está fazendo essas ações e também no processo de decisão para isso, em como ela consegue tomar melhores ações ao longo da jornada, ao longo do caminho. Então se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso é importantíssimo para a gente conseguir chegar em mais pessoas e também ajudar um maior número de investidores e pessoas que querem serem adeptas a um dos melhores métodos de investimentos do mundo. Hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho mais sobre a conexão entre investimentos e a nossa vida. É um ponto em que eu acredito demais por algumas razões em que eu vou listar no decorrer do vídeo. A primeira delas é que ao investir no mercado de ações, a gente está, antes de tudo, fazendo um investimento em nós mesmos. Exatamente, investir em ações é investir na gente. Ao investir, a gente tem expectativa, uma coisa óbvia é que a gente vai viver por vários e vários anos. E esse é um dos pontos em que eu acredito muito, em que quando a gente tem essa expectativa de viver por bastante tempo, com certeza a gente quer ser seres humanos melhores. E ao investir tanto em empresas quanto no futuro, a gente tem 3 pontos muito claros aqui. Se a gente investe em empresas, a gente acredita no país. Se a gente investe em empresas, a gente acredita nas pessoas, tanto nas pessoas que fazem parte desse país, quanto principalmente nas pessoas que fazem parte dessa empresa. E ao investir numa empresa, a gente também acredita numa sociedade melhor. São 3 pontos que não tem como fugir. Com certeza, eles estão sempre interligados de uma maneira ou de outra. Se a gente investe em algum, o fato de fazer investimentos é a gente acreditar que esse nosso investimento vai trazer benesses, tanto para nós quanto para a empresa em questão. Não existe só um lado ser beneficiado. Quando a gente faz investimento, com certeza, os dois lados ou vão ser beneficiados, tanto financeiramente quanto em outras áreas, ou vão ter prejuízo, da mesma forma, ou financeiros ou em outras áreas. Então, quando a gente faz um investimento, é uma espécie de casamento, de relação, em que a gente acredita tanto no potencial da empresa e a empresa acredita tanto no potencial de fazer bom uso do dinheiro que ela está captando conosco. Segundo ponto que eu acho muito interessante sobre uma conexão entre investimentos e a vida. A empolgação de pensar em um futuro positivo. Ao longo desses anos, eu percebi que a empolgação é uma métrica da nossa conexão entre nós e a vida. Ou melhor, entre quem a gente é e a vida que a gente gostaria de levar. Resumindo, a empolgação ela é um sinal de onde a gente está indo com base no que a gente acredita. Ao vermos uma pessoa que realmente está empolgada com aquilo que ela está fazendo, com aquilo que ela acredita, ela é um sinal de que a gente está alinhado e fluindo na direção da onde a gente acredita. A empolgação é uma bússola inequívoca. Às vezes, ela pode ser imprudente, se não tiver os apoios da razão. Porém, nunca de verdade equivocada. A empolgação é a expressão física da vontade, do querer, do acreditar, ou seja, é um termômetro de nós mesmos. De fato, nós somos sempre prisioneiros das nossas vontades, independente de como elas são e do que a gente acredita. Podemos ter uma lista de argumentos para a vida que levamos, mas se nela não estiver a vontade e o entusiasmo, seremos sempre pela metade. Importantíssimo esse ponto. As razões justificativas são só palavras, mas com certeza não muda o que a gente sente. Tem um vídeo também aqui no canal em que eu falo muito sobre esse assunto, que é do estoicismo. Vou deixar o card em algum lugar aqui para vocês. E se você se interessa sobre esse assunto, acredito que vale muito a pena ver aquele vídeo. E nessa questão de conexão entre investimentos, vida e também entusiasmo, passo para vocês aqui 6 lições super importantes e que demoram tempo para a gente conseguir. A primeira delas, compor juros leva tempo. A gente sabe que juros compostos é algo que não se constrói do dia para a noite. E de certa forma, a gente tem que ter a paciência e a resiliência necessária para conseguir compor essa carteira ao longo do tempo.
Lembrando que ao compor isso, é uma estratégia que a gente está investindo em nós mesmos, no nosso crescimento, na nossa vida, na nossa forma de expressão e como que a gente quer ser melhores seres humanos ao longo da nossa jornada. Segundo ponto, juros compostos enriquecem. Exatamente isso. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que todos esses juros em que a gente vai trabalhando e principalmente aportando, vão crescendo cada vez mais. E o buy and hold é basicamente que nem tudo na vida. Quanto mais a gente vai fazendo, mais fácil ele fica. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é que eu sei que no começo é muito difícil a gente conseguir entrar no mercado e simplesmente não fizer nada. Ou seja, estudar, ver os resultados e deixar o tempo trabalhar por si só. Então é um ponto que no começo, e tem muita gente aqui no canal que realmente está começando nesse método, é super difícil, principalmente até a gente conseguir formar uma carteira que consiga gerar bons frutos e também trazer resultados, tanto de proventos quanto de dividendos. Terceiro ponto, os mercados eles são voláteis todos os meses. A gente sempre vai ter oportunidades de comprar empresas a preços atrativos. Esse é um ponto que com certeza sempre vai ter alguma empresa em que a gente tem a chance de fazer parte delas. Então é um ponto que a gente não precisa ter medo. Sempre vai existir oportunidades. O mercado de ações ele está recém começando, ou seja, o mercado dos Estados Unidos, que em tese é o mais antigo, ele tem um pouquinho mais de 100 anos. Imagina aqui no Brasil, em que a gente está com 30, 40, 50 anos no máximo. Imagina nos próximos 20, 30, em que a gente vai amadurecer muito mais e cada vez vão ter mais empresas em que vai haver essa necessidade, tanto de captação pelos meios de bolsa de valores, quanto na parte de novos investidores em que pensam nessa questão de longo prazo, de investimento e também de juros compostos. Quarto ponto, e esse é um dos que eu mais gosto. Simples é geralmente melhor do que inteligente. Eu sou um cara em que eu gosto das coisas o mais simples possível, ou seja, se você não consegue explicar de uma maneira super simples algum assunto para uma pessoa, com certeza é porque você não domina esse assunto em questão. E nos investimentos é a mesma coisa. A gente precisa de simplicidade, ou seja, quanto mais simples forem tanto os nossos investimentos quanto as nossas escolhas, a probabilidade da gente acertar é muito maior. E um dos pontos em que eu foco não é nem na complexidade, mas sim no acerto das poucas ações em que eu tomo. E esse é um ponto difícil de trazer um pouco aqui, principalmente porque demora tempo, até porque fazendo poucas escolhas, eu sei que não é algo muito empolgante, que nem eu falei no início do vídeo, mas de certa forma, por vários e vários anos, muitas pessoas testaram esse método e é de certa forma algo que eu gosto, que eu me sinto bem e é uma das formas em que eu gosto de compartilhar aqui com vocês um dos porquês em que eu falo tanto sobre o método buy and hold e também sobre ser um holder com pensamento de longo prazo. Quinto ponto, poupar sempre multiplica os seus retornos. Vocês me conhecem aqui só do canal, mas das pessoas que me conhecem há muito mais tempo, sabem que eu era uma pessoa que poupava demais. Desde os meus primeiros rendimentos eu sempre gostava de poupar, mas esse é um ponto que ao longo da vida a gente vai vendo que a gente precisa aproveitar a vida, a gente precisa ter momentos bons e o dinheiro de certa forma não serve só para investimentos. Imagina eu tô gravando esse vídeo aqui hoje e eu posso morrer amanhã e de certa forma se eu morrer eu quero morrer muito feliz, em que eu fiz o meu melhor, em que eu aproveitei ao máximo os meus momentos e também que poupar é necessário, com certeza, mas também não é tudo na vida. A gente precisa ter bons momentos e o fato de fazer poupança é que a gente acredita tanto em nós mesmos quanto numa vida melhor ao longo dos anos. Sexto ponto para terminar, nunca pare de fazer perguntas. Questione tudo à nossa volta. Isso é importantíssimo para a gente ter uma evolução. Tem uma frase que eu gosto muito que é: tudo que é bom começa com frio na barriga. E é exatamente isso. Quando a gente questiona, a gente coloca questão em evolução, ou seja, tanto a gente que está questionando, quando outra pessoa que já está com um pensamento certeiro, a gente começa a refletir para entender se aquilo que a gente acredita ou que está em questão no momento está correto ou não está. E a gente sempre pode trazer pontos de evolução. Isso para várias áreas da nossa vida. Então o fato de questionar, da gente tentar ser melhor, tentar ter novos hábitos, bons hábitos, em que nos alavanquem em várias áreas, isso é importantíssimo. Ou seja, questione sempre. Então pessoal,
Passei para vocês aqui um pouquinho mais sobre a conexão entre investimentos e a vida, passei também pelo ponto da empolgação, o porquê que eu acredito que a empolgação é importantíssimo e também essa questão da empolgação vinculada aos investimentos. Trouxe alguns pontos em que é super importante para mim, principalmente na conexão e como eu penso nas lições importantes em que os investimentos me ensinam, como também o que eles podem trazer para a gente conseguir ter uma melhor jornada nesse mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. É importantíssimo para esse conteúdo chegar a mais pessoas e também ajudar quem está começando nesse mundo aqui dos investimentos. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!